Olá pessoal, meu nome é Vitor Miranda, eu sou quiropraxista desportivo. É um grande prazer estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho de conhecimento sobre a saúde da nossa coluna em relação à posição que você dorme, né? Pelo menos aí quase um terço das nossas vidas nós passamos dormindo e é importante que você saiba a posição correta de dormir, quais os malefícios de dormir em uma posição e quais os benefícios de dormir em outra posição, tá certo? Se você ainda não me segue no Instagram, por favor, já coloca aí, já vai lá na lupinha e digita corpo reto e lá também você vai encontrar várias dicas sobre a saúde da sua coluna, tá certo? Então vamos lá. Existem 3 posições aí principais que a gente gosta de dormir. Falando no linguajar mais popular, que é a posição de barriga para cima, a posição de barriga para baixo e a posição lateral. Vitor, qual é a melhor posição para dormir? Vitor, eu só consigo dormir de barriga para baixo, ou de barriga para cima, ou lateral. Bem, eu vou responder para você qual é a melhor posição. Vou falar também quais os benefícios e os malefícios de cada posição, tá certo? Então, pessoal, vamos começar aí com a posição dorsal, ou seja, de barriga para cima. Já te adianto que dormir de barriga para cima já não é a posição ideal. Vamos lá. Você, em relação à sua coluna, você pode amenizar alguns problemas. Como, por exemplo, quando você dorme de barriga para cima, a gravidade ela se acentua principalmente ali na região lombar. Se você ficar muito tempo nessa região, nessa posição, quando você acordar, você pode sentir uma dor muito intensa. Ao passar do tempo, se você faz isso todo dia, essa dor ela tende a aumentar. Como você pode diminuir esse problema? Você pode colocar ali um apoio ali embaixo da sua coluna e isso faz com que diminua essa força da gravidade em cima. Na verdade, a força da gravidade vai ser a mesma, mas diminua a pressão ali na sua coluna. Você também pode colocar um travesseiro na região das pernas ali, da tíbia, né? De forma que a sua perna fica um pouquinho mais elevada. E você também tem que tomar muito cuidado com o travesseiro da sua região cervical. Ele não pode ser muito baixo e também não pode ser muito alto. Ele tem que estar numa altura ali bem alinhadinha com a sua coluna. Se você tomar esses cuidados, a sua coluna ela fica alinhadinha em relação a essa posição dorsal. No entanto, bem, você já resolveu um problema. Ou melhor, você amenizou um problema. Mas existem outros problemas que podem vir em relação a essa posição, como por exemplo, pessoas que têm refluxo, pessoas que têm apneia do sono. Qual outro problema? Ronco. Se você ronca, também essa posição dorsal, ela favorece esse tipo de problema. Não é legal. Ou seja, você amenizou ali o problema da sua coluna, mas esses problemas eles podem persistir se você continuar nessa posição. Tá certo? Vitor, mas eu só consigo dormir de barriga para baixo. De barriga para baixo é a melhor posição para mim. Pessoal, muitas vezes eu mesmo me deparo dormindo de barriga para baixo. No entanto, eu logo lembro que essa não é a melhor posição, porque a nossa coluna está totalmente desfavorecida. Nossa coluna tem ali as curvaturas, né, as lordoses e a cifose. Quando a gente dorme nessa posição, a gente acentua a gravidade em uma determinada região. Imagina, por exemplo, na sua lombar, já tem aquela curvatura ali. Quando você dorme nessa posição de barriga para baixo, você acentua ainda mais essa curvatura. Se você tem algum problema já diagnosticado, como por exemplo hérnia de disco, protusão discal, algum problema ali, nervo ciático pinçando, pode ter certeza que é questão de tempo que esse problema ele vai se acentuar mais ainda. Mas existe alguns artifícios que podem aí amenizar a questão dessa curvatura da sua coluna. Se você, por exemplo, coloca um travesseirinho ali na sua região pélvica, coloca um outro travesseirinho, tem que ser fininho, tá? Nessa região da barriga, você melhora ali o alinhamento da sua coluna. Mas também há outro problema, por exemplo. Quando você dorme nessa posição, existe também a questão do pescoço. Se você fica muito tempo numa posição virado no pescoço do lado ou pescoço do outro, também tem a questão de que você pode aí acordar com o pescoço travado, tá certo? Mas existe também um benefício de dormir nessa posição, porque muitas pessoas elas relatam, pessoas que têm problema com ronco, por exemplo, relatam que dormir de barriga para baixo
diminui, né, o ronco, as pessoas não roncam, tá certo? Mas também pode desfavorecer aí na questão da respiração, que ela não favorece a respiração, enfim. Eu acho que os malefícios de dormir de barriga para baixo são maiores aí em relação à coluna do que você ter esse benefício do ronco. Agora, pessoal, vamos falar da posição lateral, ou a posição de ladinho. Essa posição é a melhor posição para dormir, já te adianto. Por quê? Porque essa posição é a que chega melhor no alinhamento da nossa coluna, na naturalidade da sua coluna. Mas existe ainda também alguns cuidados que você tem que tomar para que ela fique mais alinhadinha. Como, por exemplo, você escolher um travesseiro adequado. Na hora de você dormir nesse decúbito lateral, é importante que o travesseiro não seja muito alto e também não seja muito baixo. Ele tem que acompanhar essa curvatura aqui do seu ombro, para que você fique retinho, tá certo? Outra coisa importante também é você colocar um travesseiro ali no meio das suas pernas. Isso também favorece o alinhamento da sua coluna. O braço ele pode ficar ali de lado, que fica tudo bem, tá certo? E outra coisa importante também que é legal falar é sobre o seu colchão. De 3 em 3 meses, 3 em 3 meses, é importante que você rotacione o seu colchão. Que você não fique naquela posição. Porque geralmente quando a gente chega em casa, a gente gosta daquela porção ali do colchão. A gente faz até um ninhozinho ali naquele colchão, né? O nosso ninho. Então, o ninho, o que ele faz? Ele faz aquele abaulamento assim no colchão. E isso desfavorece a coluna. Então é importante que de 3 em 3 meses você rotacione esse colchão. Outra coisa também em relação ao colchão é você verificar se esse colchão não tem mais de uma validade, geralmente aí do colchão é de 5, 7 anos. Então se você tem um colchão aí mais velho, também é importante você ver se não está na hora de você ter que investir no colchão. Quando eu falei lá no começo do vídeo, quase um terço da nossa vida nós passamos em cima de um colchão. Então é importante que você invista em um material bom para a sua coluna, porque a longo prazo, se você não investir no material bom, isso pode te prejudicar, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, se você não me segue lá no Instagram, já me siga, o endereço está aqui. E fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.